Ai, segunda-feira, dia 1 de setembro, daqui 4 dias é aniversário da minha filha, vai fazer 7 anos, olha. E a gente já está no nosso, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias de desafio. É isso aí, pessoal. Infelizmente, nos últimos 2 dias o negócio foi muito feio, né? A gente caiu muito o nosso resultado, mas tem, como sempre, uma explicação para isso. A gente diminuiu um pouco os nossos investimentos no tráfego porque a gente precisava estruturar a nossa operação, né? E isso acabou fazendo com que a gente se atrasasse um pouco mais para aumentar o nosso resultado. Então a gente acabou diminuindo muito as nossas impressões. A gente enxergou que aquela estratégia que a gente estava fazendo do day trade de tráfego, sabe? Basicamente se resumia assim, todo dia a gente analisava a cada 2 horas e a gente ia desativando todas as campanhas em cascata. Porém, o que aconteceu é que essa estratégia não surtiu um efeito muito bom, porque a gente não conseguia juntar os dados do meta, né? E a gente percebia que algumas campanhas que a gente deixava rodar um pouco mais de tempo, elas realmente ficavam mais maduras, com mais dados, então a gente preferiu começar a deixar as campanhas por mais tempo, né? Isso fez com que a gente diminuísse um pouco os nossos resultados e fosse um pouco mais resiliente no nosso orçamento, para que a gente conseguisse realmente entrar dentro de um cronograma. Hoje a gente fez um upgrade, então hoje a gente vai começar a gastar R$ 1.200 por dia. E como a gente diminuiu o orçamento, nesses últimos 2 dias a gente não chegou a gastar os R$ 1.000 que a gente tinha combinado, né? Mas a gente teve, como vocês estão vendo aqui, dia 31 de agosto, que foi domingo, ontem, R$ 1.156 e sábado, dia 30 de agosto, R$ 1.493. Eu fiz o vídeo do episódio 2 mostrando do sábado, mas eu não fiz o domingo. Então domingo está aqui, dia 31, 1.156. Hoje, segunda-feira a gente já recuperou, a gente já está em 1.109. Eu acho que hoje, até o fim do dia, a gente fecha em pelo menos uns R$ 1.500, R$ 1.600 e vamos acompanhando, pessoal. Primeiro dia da semana sempre é muito melhor o resultado do primeiro dia da semana e eu fiquei hoje o dia inteiro focado em desenvolver a nossa própria ferramenta, né? Porque eu comecei a inserir uma estratégia de white label. Então eu estou vendendo algumas licenças para quem quer ter uma ferramenta robusta e escalar pesado como eu faço, também ter essa ferramenta própria, né? Então eu acabo fazendo toda essa infraestrutura de white label. E esse final de semana a minha família veio, foi muito gostoso, a gente passou um tempo muito feliz e de qualidade. Fazia anos que a gente não reunia todos os filhos, né? No caso, meu pai veio e reuniu todos os filhos. Eu tenho mais 2 irmãs, então fazia muito tempo que a gente não se reunia. Isso foi bom, foi um gás a mais. Faltou os meus filhos, mas logo a gente vai estar junto de novo para curtir esse momento em família. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ó a turminha aqui, ó, toda reunida. Terça-feira, dia 2 de setembro, começando o dia, perdemos a hora. A gente acabou dormindo um pouco mais tarde, então isso prejudica um pouco a nossa rotina, mas acordamos ainda às 7 horas, então tá bem cedo, né? Não tão cedo quanto a gente gostaria. Mas, isso, bora pra cima, mais um dia. Minha princesa. Bom, olha só quem tá aqui. Fala aí, pessoal, do vídeo. Olha só quem tá aqui, a famosa Pandora. Olha essa. Eu recebi agora 30. Não, foram 6 campanhas com 5 conjuntos cada e um anúncio em cada conjunto. Totalizando 30 anúncios que eu subi pro Jobs. E agora estou fazendo a mesma coisa, subindo 50 lá pro EAD+. Vai ser 80 no total. Quanto no total de ontem para hoje? De ontem para hoje? Ontem para hoje foi 27, mais 90, 117. Fácil subir campanha? Não é fácil não. Não é fácil não. Faz um tempinho já que eu tô aqui, ó, são 8 horas. Dá ROI rápido? Tá não. Não? Tem que suar, né? Tem que correr atrás. Imaginei. A galera acha que é assim, você roda a campanha, Não. dinheiro entra. Não é assim não.
Então a gente tem uma vida fora do computador, né? A gente precisa comer, a gente precisa tomar banho, a gente precisa ir no banheiro, né? Verdade. Não é só ficar correndo atrás do ROI. Mas às vezes parece, né? Porque o dia a dia é assim, senta 8 da manhã no computador e sai 8 da noite. Mas bom, hoje é quarta-feira. Estamos no 17º dia do desafio e temos novidades. Bom, a novidade, a principal é que a equipe está crescendo, né? E eu vou apresentar para vocês ele essa semana. E tem uma outra novidade, mas eu vou deixar para contar para vocês quando tiver tudo certo. Verdade. Eu ia gravar hoje, eu ia sentar, colocar a luz de fundo, botar o pedestal ali, o pedestalzinho ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele fica ali, ó. Tá vendo? A câmera traseira do iPhone é muito melhor, infinitamente melhor que a câmera frontal, que é essa que eu tô gravando pra vocês. Pra ajudar a situação, o meu computador tá muito lento, muito lento. Eu preciso dar uma limpada nele e isso demora muito trabalho, isso prejudica muito a rotina, porque a gente trabalha muito com inteligência artificial. Os chats do ChatGPT, que é a nossa inteligência principal, eles ficam muito pesados e cada prompt que a gente manda demora meia hora para vir uma resposta, sabe? Então, isso atrasa muito o trabalho. A gente está pegando firme, com o objetivo firme de chegar no nosso objetivo final de 100k por dia. Vamos para cima. Dia 2 de setembro, completo. Conseguimos acordar mais cedo hoje. O sol já está nascendo, como vocês podem ver aqui no fundo. E o dia tá lindo. Aqui, quem está aqui? De quantos dias a gente conseguiu acordar cedo? Depois de 3 dias. O quê? Segunda, terça, quarta. Na quinta a gente conseguiu voltar a acordar cedo. Deu uma saída da rotina mesmo, mas faz parte. Assistiu o episódio inteiro? Assisti. É mesmo? Assisti. Tô acompanhando. Sim, cara. Quinta-feira o Gabriel evoluiu agora dentro da organização. É isso. Agora ele tá no grupo de monetização. Antes ele fazia parte da linha de tráfego. E aí, como entrou uma nova pessoa de tráfego, logo ele vai aparecer aqui para vocês. Ele entrou nessa linha agora de monetização, que seria o segundo passo da nossa estrutura, né? São 2 grupos, o tráfego e a monetização. E é importante a gente fazer essa divisão porque o tráfego cuida da parte de captação de usuário e a monetização na parte de retenção, aumento de receita por usuário e assim por diante. Então, Gabriel, se você parar de trabalhar com nós, você já tem garantido metade dos publishers aí do mercado. Já evoluiu um pouco já. Já, agora o segundo passo é a cereja do bolo. Bom, eu não vou falar muito dos nichos nem nada, mas você está vendo na tela, né? Sim. Qual que vai ser a sua linha de responsabilidade? Tá? A sua linha de responsabilidade vai ser prioritariamente aumentar o RPU. Sim. A principal pergunta é, como faz para eu aumentar a receita por usuário? É o teu celular? Acho que ela... É. Cara. É assim mesmo. Cara. A Bela já mandou várias latas aí, eu também. Todo mundo. Mano, toda vez que eu passo aí, eu bato a cabeça nesse bagulho, mano. Toda vez. Ai. E o que a gente tem como objetivo? Fazer com que o usuário se mantenha cada vez mais dentro da nossa operação e que ele prolongue o tempo de vida dele. Então, o que você vai aprender nessa nova etapa? Como você fazer essas análises de LTV, como você selecionar um Corte, que é uma forma de agrupar o público para você visualizar as métricas dele, né? Como enxergar o tempo em que ele recorre dentro do site, quais as principais métricas que você pode otimizar para enxergar uma evolução de receita por usuário RPU, como melhorar o seu CPM, entendeu? Todas essas métricas, as análises do Ad Manager, a gente vai desenrolar isso juntos. É óbvio, não vai ser do dia para a noite, mas vai ser uma caminhada, igual você pegou a caminhada do tráfego, vai ser agora a caminhada do Google, né? E isso aí vai te dar bagagem depois para
crescimento interno de liderança de equipe. Tá? Então, qual que é o principal fator? Como eu aumento a receita por usuário? E o que a gente entende de receita por usuário? Todo usuário que entra no site ele gera um resultado. E quanto mais ele entra, mais resultado ele gera. Então, pontos importantes até para depois você pesquisar sobre, porque são coisas que você não vai achar. Né? O que faz o Google entregar o melhor anunciante para um público? Né? Quais são as principais métricas? É tempo de tela, é bounce rate baixo, é rolagem, entendeu? Que é o deep scroll. São paginação também. Tem muita gente que gosta de trabalhar com paginação. Então eles criam um fluxo dentro do site, tipo várias telas de acesso. Sim. E no final eles fazem uma captação de lead ou, enfim, o cara já paginou tantas vezes que ele não consegue sair de um funil. Entendi. Saca? Por isso que quando a gente entra no site, vou mostrar para você aqui. Quando a gente entra no site, a gente tem aqui várias telas ligando uma na outra, né? Então, você tem a primeira tela, igual você está vendo, aí você clica no botão, você vai para uma outra página dentro do próprio site, isso vai gerando paginação, e paginação dá o sinônimo de interesse do usuário. Entendi. Entendeu? A mesma questão do chat ads, o cara fica lá 1, 2 horas conversando, interagindo, clicando, dá a intenção e a percepção de que o cara está realmente engajado. Então, o anúncio que aparece vai ser muito mais valioso do que ele simplesmente pegar 5 segundos e sumir. Por isso que quando eu estava falando ali pro Vinícius, Vinícius é o novo cara do tráfego. Vocês não conhecem ainda, vocês vão conhecer. É melhor fazer tráfego direto, arbitragem? Cara, até só que o que acontece é que o público não vai ter tanto interesse no site, então vai ter muito clique inválido, o cara que clicou sem querer, foi pro site, e no final das contas ele abre a tela e fecha. Isso prejudica a métrica geral do site, saca? Ele aumenta o índice de bounce rate, que é rejeição, e aí o Facebook o Google ele entende que tem um nível de rejeição alto e te entrega um anunciante menos qualificado, o cara que paga pouco, sabe? Então, quando a gente fala de inventário premium, que são anunciantes premiums, a gente enxerga que os caras que aparecem aqui, eles pagam muita grana. O que é muita grana? 100, 200, 300, 500 dólares o CPM, que, 500 dólares o CPM vai dar quase R$2.500, entendeu? Sim. Até um pouquinho mais. Então, você imagina que para cada uma pessoa que acessa o seu site, eles te pagam R$2,50. É super premium isso aí, saca? Entendi. Isso aí nem é o máximo de CPM que eu já vi. Eu já vi CPM de 1.500, 1.800 dólares, entendeu? Entendi. Da galera que realmente é um inventário realmente premium. Então, como é que você constrói um inventário, né? Como é que você constrói uma URL de sucesso? Primeiro, tráfego. Tráfego é o que mais influencia o Google. Quanto maior o tráfego, maior a amostragem, é igual ao Facebook. As impressões são maiores, você consegue entender o comportamento do usuário. Se ele te entrega 1.000 impressões e você tem uma quantidade baixa de CTR, provavelmente a galera não está muito interessada. Então ele acaba te entregando anunciante menos qualificado. Certo. Se você tem um CTR muito alto, pode parecer golpe, sabe? Se você tem que ter uma CTR na média ali de 20%, 25% para não dar uma suspeita muito alta de clique inválido e também não ser tão baixa a ponto de ser ruim, entende? Só que também não adianta nada você ter um CTR bom se o cara ficar 10 segundos na tela. Entendi. Saca? Porque às vezes o CTR é bom porque ele está bem posicionado no bloco, o cara clica e aí ele já sai direto, entendeu? Entendi. Se ele confunde o bloco de anúncios com algo do próprio site, isso aí também é fraude. Então tem várias métricas ao longo do caminho que você vai enxergar para você bater o olho e falar assim, caramba, esse site aqui está bem estruturado, né? E aí você costuma ver, por que você entra nesses sites, por exemplo, da internet, parece uma árvore de Natal. Tipo, 1 trilhão de anúncios, você não consegue nem clicar nos negócios direito. Sim. Porque cada anúncio exibe um anunciante. Isso é óbvio, né? Sim, sim. Mas cada anunciante paga, saca? Se ele vê... E aí na estratégia desses caras é quantidade. Então uma tela exibe 10 anúncios. 10 anúncios pagando 1 centavo é 10 centavos Entendi. de dólar. Então os caras não conseguem entregar um conteúdo de qualidade para eles conseguirem faturar 500 dólares do CPM. Então os caras faturam 20, 30 dólares, entendeu? Entendi. O CPM.
E isso faz com que o conteúdo... o conteúdo é ruim? Não, não é o conteúdo que é ruim. Às vezes é um nicho que não é tão saudável. Vou dar um exemplo de um nicho comum, notícia. Nicho de notícia é um nicho que ele bomba muito rápido, tem muito acesso, mas também a galera só clica e vaza, entendeu? Sim. Não tem recorrência, não tem engajamento, o cara não faz uma paginação. Às vezes você vê uma matéria tipo assim, X fulano morreu, saca? Aí Sim. bomba, um monte de gente acessa. Aí você entra no site, uma árvore de Natal. É só pra... O R7 é assim, o R7 é uma árvore de Natal, que eles só Sim. fazem esse tipo de Microsoft conteúdo. também. Pois é. Qual que é a nossa estratégia? Minimalista. Você vê que a gente tem um site limpo, pouco anúncio, saca? Só que a gente tem um anúncio na tela, entendeu? Um anúncio na tela, só que a gente entrega qualidade. Então quando a gente coloca um offer wall, que é um anúncio de parede, né? É uma oferta de parede, ele trava a sua tela e aí o usuário ele tem a intenção de clicar. Por quê? Porque o anúncio que ele está vendo é do interesse dele. E por ser do interesse dele, ele vai clicar, vai ver o anúncio e vai continuar no site. Amém. Sacou? Sim. É a mesma coisa do chat ads. O cara tá ali, ele vai desbloquear o chat com o offer wall, entendeu? Ele Sim. quer conversar, saca? Ele não Sim. quer... Independente do que seja, tá sendo independente do que gratuito seja. ainda. Ele entra, expande o offer wall e o cara não tem saída. Ou ele sai do chat, que ele não vai sair, Ou a maioria espera. não vai sair, ou ele espera 20 segundos, 10 segundos ali, vê o anúncio e de boa. Então, depende do nicho, isso faz muito sentido. Agora, se você faz isso em um site de notícia, cara, 90% não vai acessar o offer wall, entendeu? Sim. Ou até vão, dependendo do nível da notícia, Mas é bem difícil. Tem mas que é mais ser- difícil, saca? Então, qual que é a nossa estratégia? É entender como os anúncios se posicionam e eles funcionam. Então, a tua visão vai ser mais voltada para o Ad Manager e o que você mais vai pesquisar, porque aqui a gente trabalha no PBL, né? O famoso PBL. Na faculdade era assim também, na minha faculdade. Problem Learning Based. Ó, É Problem Based Learning. Alguma coisa assim. certo. Que é aprendizagem baseada em problemas. Então, como é que você resolve tal problema? Saca? Aí o nosso professor Começa na a época partir dava... dali. O problema dessa semana é X, saca? Entendi. Como é que eu resolvo tal problema? Aí, cara, aí você tinha que estudar a semana inteira, no final da semana você fazia uma reunião com a galera, mentoria, que a gente chamava, fazia uma mentoria, e aí fazia uma prova, e aí eles revelavam lá os negócios, tal, como é que funcionava e tudo mais, sabe? Entendi. Era muito legal. Então, essa metodologia, ela funciona para a vida inteira, porque na verdade a gente só aprende baseado em problema, né? Exato. Então, cara, o que você mais vai entender e pesquisar no GPT vai ser Ad Manager. Mas na verdade não só Ad Manager, porque o Ad Manager, quando você vai ver, ele é uma ferramenta para entender como funciona a publicidade na internet, que é a mídia programática. Entendi. Tá? Mídia programática é diferente de arbitragem, que é o que a gente faz. Saca? A arbitragem é quando você compra tráfego e você gera uma receita em cima do tráfego que você comprou. Mídia programática é só o fato de você monetizar um conteúdo na internet. Certo. Entendeu? Então tem essas diferenças e o Ad Manager ele é uma evolução longa já do DoubleClick, Ad Exchange, Ad Manager que é para ele organizar todas as vendas diretas do teu inventário. Então algumas nomenclaturas como inventário, open bidding, venda direta, monetização de mídia programática e assim por diante, são coisas que você vai pegando e vai entendendo. E aí a inteligência artificial ela vai te ajudar muito nesse aspecto, porque ela vai conseguir alavancar muito a velocidade de diversas formas. Sim, cara. sim, sim. A única dificuldade que você vai encontrar é na análise de dados da inteligência artificial, porque como não é algo que tem muito na internet, não tem como você ter muita referência, saca? Então, assim, você vai enxergar as ondas, né? Por exemplo, um dia tá bem, outro dia tá ruim, o porquê, o que muda, e ao longo desse caminho a gente vai enxergando essas alterações e vai fazendo isso juntos. O que mais vai ser da sua responsabilidade? Eu te falei dos broadcasts, né? Não. Não te falei. Então vai. O que é imediata? Responsabilidade imediata. Como eu te falei, aumentar a RPU. E o que envolve diretamente a RPU? Fluxo inicial, nichos, broadcasts, frequência de broadcasts, engajamento do usuário, cliques,
e assim por diante. Sim. Então, o que você tem a toque de caixa para fazer, assim, tipo, hoje, saca? Organizar a estrutura de broadcasts, Boa. porque ela está completamente desorganizada. E como é que a gente vai organizar a estrutura de broadcasts? Primeira coisa, dividir os grupos, separar eles com as páginas específicas de cada um, entendeu? E aí junto com o pessoal do tráfego, você só vai notificando quais são as páginas, na verdade, vocês precisam estar alinhados nisso. Quais páginas eles estão subindo tráfego, para quais países e os fluxos iniciais vinculados nessas páginas. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque na hora que eles forem subir a campanha, eles vão precisar de você e você vai precisar deles. No sentido de que tem um nicho novo. Esse nicho novo vai precisar de um fluxo inicial. Quais são as páginas? Igual a gente fez esse último nicho. A gente teve que estruturar a página e a gente ficou em contato ali. Pô, faz tal coisa, sobe pixel. Entra aqui, aceita o perfil. Essa frente é você quem vai fazer, Tá. saca? Subir um pixel, colocar o pixel numa página específica, testar o pixel, organizar os broadcasts. Pô, fiz o fluxo inicial, funcionou o fluxo inicial. Agora vamos colocar o broadcast. Broadcast, vou colocar qual é a frequência, saca? Tá. Eu vou verificar se os broadcasts estão sendo enviados, se os links estão funcionando dos broadcasts. Não sempre, né? Mas com o tempo você vai bater o olho e falar assim, não, tá funcionando. Não, pô. Antes aparecia a minha tela inteira, agora tá aparecendo só 3. Então tá estranho, sabe? Certo. E aqui, essa visibilidade, ela é bem facilitada na nossa ferramenta. Então você vai conseguir enxergar, por exemplo, 8 da manhã, certo? Certo. Deixa eu pegar aqui. 10 da noite, meia-noite. 444, 455. Quais são os erros? A maioria dos erros é a conversa sendo controlada por isso. A conversa sendo controlada pelo Messenger, enquanto outros usuários estão no fluxo automático. Tá. Isso aqui é tranquilo, tá? O que você precisa se atentar é bloqueio. Cara, o bloqueio, ele indica que a qualidade... o principal fator do bloqueio aqui, ó, é a qualidade ruim. Quanto menor for a quantidade de bloqueios, melhor vai ser os nossos resultados, saca? Porque indica que a galera está curtindo e está engajando. Então, qual que é a porcentagem, por exemplo, desse disparo aqui, às 18 horas? Foi 16.893 pessoas com sucesso. Qual é a porcentagem de 17 pessoas bloqueadas? Saca? Sim. Pouquíssima. Pouquíssimo. Como é que funciona um bloqueio? Um bloqueio pode ser pelo próprio usuário bloqueando ou pelas mensagens que não foram enviadas. Então, ele vai fazer um teste, ele vai tentar enviar todas as mensagens, e aí as que ele tentar enviar e o usuário não responder, ele bloqueia 5 vezes, né? Então, se ele tentar enviar 5 vezes com esse erro aqui, ó, que é esse erro aqui, ó. Não, na verdade é esse aqui. Esse erro aqui significa que o usuário bloqueou a página. Entendi. Então, esse erro, 5 vezes consecutivas, bloqueia o usuário, entendeu? Entendi. O usuário não é excluído, ele fica bloqueado só, ele não recebe mais broadcast. E aí, outro ponto, imagem, saca? Como que a gente faz o traqueamento da imagem, especificamente? Na verdade, não da imagem, mas do broadcast. Você vai ter uma tabela de controle de broadcast. Não tem aqui nessa aba, deixa eu abrir aqui. Olha ali, ó. Tá vendo? E aí você vai desenvolver os templates, né? Você pode ver que esses templates estão baseados em 2 dias. Um dia envia um template, no outro dia envia outro template, tá? A gente precisa testar o quê? 2 dias é o suficiente? Às vezes 3 dias? Às vezes 4 dias? Às vezes 1 semana de configuração? Então isso tudo você vai precisar testar. E não é algo que você vai testar de uma maneira desorganizada. É pegar hoje o que está funcionando e pegar o que funciona e modificar um pouco. Então, por exemplo, eu tenho esse nicho para esse país. Eu vou pegar esse grupo e falar, bom, como é que tá essas URLs? Vamos pegar essa URL aqui, tá? Eu quero ver se ela está tendo resultado, se ela não está tendo resultado, como é que está sendo. Primeira coisa, eu vou enxergar aqui qual é a URL que está performando melhor. Vou colocar aqui, primeiro eu isolo o grupo, né?
para eu poder visualizar só esse grupo específico. Depois que eu isolei o grupo, eu vou enxergar como esse grupo está funcionando, entendeu? Eu tenho milhares de países de links aqui, né? Eu vou tirar o país, milhares não, né? Vários países que acessam, tá vendo? Sim. Eu vou tirar aqui o país, como eu estou analisando a URL, eu preciso analisar no âmbito geral, então eu não segmento o país. Então, ó, eu tenho aqui a primeira URL do fluxo inicial, essa aqui eu não mexo muito, mas eu puxo aqui pelo próprio CPM e aí eu vou enxergar, ó, essa URL, $129, o CPM, ela está no meu fluxo? Vamos ver. Ela está no meu fluxo. Ela é enviada a cada 2 dias, no dia às 10 da manhã. Agora vamos ver qual é o fluxo, né? Ela foi enviada às 10, mas falhou. Depois, essa foi a primeira falha, tá vendo? Dia 31/8, falhou. Depois ela não tem mais, tá vendo? O que acontece? Está defasado. Está sem enviar um broadcast. Esse broadcast aqui Não foi enviado. Ele está sem enviar. O que precisa fazer? Agendar para enviar esse. Esse aqui do Brasil, ok, deixa quieto esse aqui do Brasil, porque o Brasil não presta. Esse aqui, checklist de elegibilidade, esse aqui também falhou. E esse aqui também falhou. Esse link ele tá com um bom resultado, mas provavelmente hoje, né? Ele tá com um bom resultado hoje. Mas provavelmente porque a galera tá acessando ainda do passado, saca? Certo. Então provavelmente ele tá puxando esse tráfego desde de quando foi enviado o broadcast e a galera tá acessando ali recorrentemente. Que esse aqui é o disparo de hoje, né? Então vamos ver se tem algum outro disparo. Vamos analisar pelo resultado aqui, ó. Querendo ou não, 52 centavos. Às vezes o cara estava num link, acessou um outro e caiu nessa página. Sempre quando o usuário acessa uma URL dentro do teu site, o CPM da URL que ele acessou, que a referência é o próprio site, vai ser maior. Então ele acessa uma página, ele sai dessa página, vai para outra, essa segunda página geralmente tem um CPM maior. Entendeu? Porque determina o interesse do usuário. Agora vamos olhar isso aqui, ó. $54. Está mais do que a primeira mensagem. Hoje, dia 3, hoje é 4. Então, a galera que recebeu ontem ainda está acessando, saca? Por isso que está com o CPM bom. Por isso está com o CPM bom. Então, tem esse delay. Nem sempre a galera acessa tão rápido, entendeu? Existe um delayzinho aí no acesso da galera. Ó, esse aqui, ele tem muito, dentro do próprio site tem bastante anúncio desse, né? Então, é difícil a gente se organizar, mas vamos pegar o de ontem, que é uma métrica inteira. Tá vendo? A gente acabou de analisar essa mesma URL, $4. Sim. Ontem fez 12. Entendi. Sabe? Então o broadcast dela rendeu $12. Ó, essa outra. Vamos ver. Agora tô entrando na linha de raciocínio. Essa aqui foi às 18. Às 18 horas de dia 3. Ó, 18 horas do dia 3, tá vendo? Ele disparou para 7.600 pessoas, rendeu $5. E assim, cara, ó, CPM é bom, mas não é excelente, mas é bom. Correspondência significa que 97% das solicitações de anúncio foram atendidas. Então, de 100, 97 teve comprador, ou seja, o inventário é bom. Saca? Certo. Tem anunciante querendo comprar. Então, quando a gente enxerga uma métrica como essa, a gente enxerga que existe possibilidade de otimização em regra de preço. Mas isso aí é uma coisa além. Mais pra frente. Entendeu? O primeiro passo é o quê? Hoje, agora, estabilizar os broadcasts. Você sabe muito bem quais são os nossos nichos e as nossas frentes. A gente tem hoje broadcast só rodando para 2 frentes. Hoje a gente tem broadcast rodando para esta frente e esta frente, do Jobs e do EAD, saca? Todas essas frentes aqui, a gente não tem broadcast rodando. Então a gente precisa estruturar todo o conteúdo, a copy e tudo para fazer ele funcionar de uma maneira adequada, tá? Houve algumas alterações dos broadcasts, ou seja, a gente trouxe algumas modificações que fazem com que aumente o clique, né, que sejam experiências melhores para o usuário. Quais são essas modificações? A primeira delas é o card com imagem.
a gente envia um card com imagem. A segunda é você enviar uma microdescrição de texto pós enviar o card. Isso é automático da ferramenta já. Por quê? Você envia um card, aí dá 2 segundos e ele envia uma mensagem de texto. Para quê? Para a última mensagem de texto ser a prévia da lista de conversa do Messenger. Então, a hora que o cara abre o Messenger dele, ele vai ler lá a prévia. Então, por isso que a prévia tem que ser, o texto tem que ser importante, chamativo, porque na hora que ele clica, já expande o banner com imagem. E aí o cara com certeza vai apertar lá na imagem. Entendeu? Que é essa experiência aqui, ó. Eu vou te mostrar como é que é a experiência. Ele vai ter as páginas, você pode ver que eu coloquei a cada 3 dias, iniciando hoje, todos Então tá. os dias. A cada 3, só pra me entender, se a cada 3 dias ele vai enviar hoje, daqui 3 dias ele vai enviar de novo. Exato. É isso, tá? Só pra... Iniciando hoje. Certo. Saca? Essa data aqui, ela sempre, quando você clicar em editar, ela vai dar uma alteração. Porque aqui tá para meio-dia, tá vendo? Aqui ele deu para as 15 horas. Isso aqui é um errinho, mas é só você tentar na hora de fazer. E qual que é válida? A data que tá aqui, Aqui tá ali. que tá agendado. Porque se você colocar aqui e atualizar e salvar a alteração, ele vai dar às 15, ele vai mudar do meio-dia para as 15. Entendi. Se você tiver broadcast rodando a cada 2 horas, isso aqui já vai ser prejudicado. Entendi. Então você precisa sempre se atentar a essa data aqui. Na verdade, você precisa sempre olhar o card que você está editando e você ir pegando. Pô, aqui ó, iniciou dia 7, tá? Ele vai ser disparado dia 7, às 15 horas, e ele está com o tipo de envio a cada 3 dias. Então, a cada 3 dias ele vai enviar essa mensagem, essa específica. Aqui ele vai ter uma mensagem simples, tá? Que você coloca, escreve, não vai utilizar a inteligência artificial. Tem como utilizar a inteligência artificial também, mas eu não estou usando. E aí você faz o upload da imagem, coloca um texto no botão. Depois de você colocar o texto no botão, você coloca o link. Essa é uma estratégia que aparentemente dá mais resultado do que só enviar texto. Não, pra caramba, porque a gente olha aqui assim, eu não vou clicar no botão, vou clicar na imagem pra aumentar ela pra poder ler, pra ver. Às vezes você pode colocar uma imagenzinha assim, que é uma letrinha bem pequenininha que nós vamos ver. Mano, aí você vai entender. Entendeu? O que eu preciso que você faça? Preciso que você organize os templates e as URLs. Saca? A primeira coisa é ir desenhando o que já está ativo, com base nessa planilha que a gente já tem. Entendeu? Eu já tenho essa planilha, tá? E a gente só precisa organizar ela melhor. Tá. E atualizar ela também, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, a Martina também tá lá colocando. Entendi. Então a gente precisa começar a enviar também broadcast. Então Sabe? acho que o primeiro ponto a se fazer é eu separar os públicos da devida forma, né? Deixar tudo certinho os públicos. Exatamente. Pegou alguma dúvida? Nenhuma. Agora não. Ainda não. Nenhuma não. Qualquer dúvida você manda uma mensagem, ou É então isso. você está aqui na minha frente, Tão pertinho. sabe? Fica mais fácil, que agora eu vou treinar, né? Não pode É perder isso, sabe. a rotina. Já é eu. Então. Tá treinando? Oi, não, mês que vem agora eu vou começar. Já, caralho, Oi. pensei que você ia... Não, tem que passar esse mês aí. Estruturou o broadcast, aí a gente volta a falar, porque aí depois a gente vai começar a fazer outra frente. Tá? Isso é o que a gente precisa fazer agora para já mudar o cenário da monetização. Entendi. Entendeu? É isso. Perfeito. O próximo bate-papo que eu vou te passar é criar os webchats. Webchats. Com Entendi. Porque a gente vai começar a fazer estratégia de webchat. Aí a gente vai precisar de mais webchat. Eu vi você falando ali, a gente tá sendo o único, né? Estou aqui com o Fabiano. Fabiano é CEO da Audimetrics. A Audimetrics é uma MCM que atende a gente, inclusive com uma proposta diferente. Eu já falei para vocês nos vídeos, nos episódios, que a Audimetrics ela tem uma visão mais fechada, de trazer publishers realmente que têm interesse em monetizar de maneira profissional e eficiente. Inclusive eles têm diversas funcionalidades bacanas e ferramentas aqui legais, inclusive uma delas é o limite, né, que a gente sabe que quem é publisher tem dificuldade em escalar e tem dificuldade também de investimento, e eles trazem isso junto com a bagagem de conhecimento deles. Então, para os melhores publishers deles, eles acabam ajudando muito a gente. Fabiano, obrigado pelo tempo seu, né? Sábado. Sábado é dia de passar com a família, né? Publisher não, né? Publisher é domingo a domingo. Não tem dia, não tem hora. Eu tenho, você sabe do projeto, né? Até porque você está por dentro de tudo que a gente está traçando aí. E o
o que eu tenho de ideia de todo sábado é bater um papo com especialistas como você, que podem agregar muito na minha operação, trazendo um pouco das minhas dores da semana, né? E essa dor, a dor desta semana principalmente foi a escala. Por quê? O que aconteceu durante o trajeto dessas últimas semanas? A gente tinha algumas metas-alvo. Primeira semana bateu os 2.000, deu certo. Segunda semana bater 4, falhou. Falhou porque caiu o BM, falhou porque os anúncios ficaram caros. Agora, nos últimos 2 dias, a gente implementou uma estratégia de broadcast nova, com card, com algumas mensagens bem atrativas para o usuário clicar. E aí a gente deu um baita de um boom de ontem para hoje, que fez a diferença. E aí a gente entra nesse impasse, a gente quer gastar 100 mil por dia, mas é muito difícil a gente escalar, cara. E você tendo essa expertise, o que a gente pode trazer para a nossa operação que você acha que faz a diferença, sabe? Legal. A grande dor hoje realmente é a escala. A gente está falando de escala, a gente está falando de escala no Meta Ads, né? Que cada plataforma tem as suas divergências. E uma coisa que a gente tem que se perguntar é por que há 2 anos atrás, a capacidade de escala era infinitamente maior do que é hoje. Então, isso é fato. A gente conseguia escalar números absurdos. Hoje passa de 2.000, 1.500, 2.000, 3.000, já está ali no gargalo de fazer qualquer nível de escala. A gente está falando de uma escala vertical, o orçamento direto no conjunto de anúncios. O primeiro fator que isso aconteceu, sem dúvida, em nível mundial, são 2 questões. Primeiro, é a própria queda de público do Meta, isso é fato. E segundo, é a concorrência que aumentou absurdamente. Vale lembrar que o Meta, assim como todas as outras plataformas, são leilões. Então, quando é leilão, envolve concorrência, envolve público, envolve cliques, envolve todo um ecossistema para trazer aquele custo para aquela URL, para aquela campanha, para aquele conjunto e por aí vai. Mas existe algumas identificações que às vezes os publishers não percebem porque todo mundo olha só o CPC. Então, a gente está gastando R$500 numa URL, está dando um bom ROI, um bom resultado. Você fala, vou dobrar, está dando 80% de ROI, 100% de ROI, vou dobrar a minha escala. Dobra a escala, no outro dia já despenca, já vai cair. Por uma situação, eu vou falar, e normalmente conclusão, o CPC subiu. E às vezes não é o CPC que subiu, porque CPC é uma meta secundária. Os publishers esquecem de olhar principalmente o CPM do Meta. O CPM do Meta nos dá 2 identificações. Primeira, o público. Segundo, a concorrência que a gente está enfrentando. Então, quando eu escalo CPC subiu, eu tenho que olhar por que ele subiu. Foi o CPM que subiu ou foi o CTR que caiu? Normalmente são as 2 coisas, quando sobe muito CPC, quando a gente entra numa escala. Porque o CPM sobe, normalmente, quase sempre, é porque não tem um público suficiente para aquela quantidade de orçamento que eu estou colocando. Mas eu trabalho idioma, mundo, etc. Tudo bem, mas não acho o público de interesse. Então, se o CTR se manteve, CPM do Meta subiu, CPC subiu, porque é o quantitativo entre CPM e CTR que vai dar o CPC. Então, tem que saber identificar ou CPM ou CTR. Subiu o CPC, é o CPM. Eu tenho um problema de público. Quando eu estou altamente escalado, altamente, entre aspas, vamos dizer R$1.000 numa URL, no Meta, eu aumento minha escala, estou com bom ROI, o CPC aquele sprint, aquela subida repentina, tem que olhar o CPM. CPM subiu, eu estou com um problema de público. O Meta não está encontrando o público ao ponto de me dar o CTR qualitativo para isso, ou concorrência. E aí tem algumas saídas, entre elas é tentar melhorar o seu CTR. Se o CTR se manteve, CPM subiu, você tem um problema de concorrência daquela palavra-chave, das copies, do criativo e por aí vai. Mas concorrência você diz de outros publishers, de players. Campanhas. Também, aí é uma outra questão que nós vamos falar, que é a sobreposição que existe muito. E aí vai da criatividade do gestor de tráfego. Se eu tenho um CPM que sobe, e meu CPC sobe por causa do CPM, devido à concorrência, CTR se manteve, eu tenho que dar um jeito de melhorar meu CTR. Aí vai na criatividade do criativo que pode tentar
trazer um resultado melhor em cima disso. Aí tem várias estratégias, você pode colocar no anúncio, eu colocar 20 criativos dentro de um anúncio para poder tentar achar o melhor, tirando um, colocando o outro. O problema é que o publisher hoje ele trabalha de manhã para de tarde ter o resultado. Ele não vai ter tempo de fazer 20 criativos em todas as campanhas, que o nosso volume é muito alto. Então, hoje, qual que é o melhor caminho para encontrar escala? Se você encontrou uma URL que dá um resultado, a famosa URL campeã, todo mundo fala, que dá um resultado muito rápido, tem que aproveitar aquela escala o máximo que você puder. Se começou com custo muito baixo, você vai conseguir escalar por uma semana, dobrando a escala diariamente. Se encontrou CPC muito baixo. É um público criativo certo, CTR alto, CPM baixo da média daquele país, tem que mandar bala. O segundo nível agora que pode fazer de escala, que hoje é a escala lateralizada, é a gente trabalhar com duplicação. Só que aí, quando a gente fala de monetização de sites, nós vamos encontrar outros problemas. Então, você tem um conjunto de anúncios, você consegue escalar, quando você percebeu que está indo a 500, 800 reais, passa disso, CPC aumenta muito, você volta ao seu orçamento e você começa a duplicar aquele conjunto de anúncios. De diversas formas você pode fazer isso, duplicar o próprio anúncio inteiro ou só o conjunto de anúncios e por aí vai. E você metrificar cada conjunto de anúncios. Agora, se você duplica ou consegue duplicar várias vezes esse conjunto de anúncios para a mesma URL, mesmo você fazendo a métrica separada com o TM, aí nós vamos ter um problema também com o Google aqui na monetização, seja AdSense ou seja DXSense. Que hoje, se o anunciante ele percebe que está gastando, se você colocou um parâmetro de URL, para o anunciante, ele enxerga isso separado cada URL, mesmo sendo o mesmo slug, etc. Colocou uma UTM para poder traquear, e tem que traquear, ele já começa a ter no seu relatório separado cada URL. Então ele identifica, estou gastando, não é uma pessoa, é um algoritmo, mas estou gastando um orçamento extremamente alto nesse site, em URLs separadas, porém com o mesmo conteúdo. Aí você vai perceber que essa URL começa a cair o CPM, essa começa a cair o CPM, começa a focar só em uma, e normalmente na que foca é que o CPC está mais alto, e entra a luta do publisher diária de tentar dar um jeito de desviar do algoritmo, do sistema de leilão para poder encontrar resultado. Mas o melhor jeito, maneira hoje de escalar, de fato, é você ter uma operação com múltiplos sites, múltiplos domínios, e fazer uma coisa que os publishers hoje não conseguem, não tem essa percepção, que é storytelling. Se você pega, por exemplo, como que eu faço para resolver esse problema de escalar, já estou no máximo da minha escala, de 500, 800 mil reais dia nessa URL. Passa disso, CPC explode. Eu consigo duplicar, mas eu fazendo storytelling dessas URLs, sem ser a mesma. Eu consigo fazer uma continuação dessas histórias para que não seja sempre a mesma URL, porém ficando no mesmo nicho. Se a gente entra hoje nos grandes portais, você percebe que eles fazem muito isso. Você tem lá morte do Michael Jackson, destacado. Beleza, aquela chamada ali, na semana ali explodiu. Mas eles não dependem só daquela notícia. Eles vão contando a morte do Michael Jackson e vem storytelling. Carreira do Michael Jackson, como ele faleceu, os preparativos para o funeral, acompanha o funeral ao vivo, veja a família do Michael Jackson, veja quem estava, e você está no mesmo nicho. Então imagina agora trazendo isso para uma operação de monetização. Eu tenho um nicho A, vamos pegar Champions League. Eu consigo criar uma storytelling da Champions League para não depender de uma URL. Só que isso tem que ser antecipado, tem que ser com o tempo, tem que ser esquentando essas URLs. E aí eu levo isso para a escala que é o assunto inicial. Consigo duplicar as minhas campanhas, os conjuntos de anúncio, fazendo para cada URL dessas daí para tentar buscar um resultado. Mesmo que não seja o resultado da primeira URL, no conjunto das ações eu consigo um resultado final. Por quê? Escalar só com orçamento na vertical, uma vez ou outra você vai encontrar uma URL que você gasta 10 pau por dia, 5 mil por dia. No mês passado teve uma que gastam 20 pau por dia, mas dura uma semana.
Não dura mais que isso, depois tem que desabar o orçamento e por aí Mas vai. Fazendo o envio direto da URL pelo... E se a gente, no nosso caso de captação dos leads, nesse caso não fica mais complexo, porque eu jogo todo mundo dentro do Messenger, por exemplo, e depois eu disparo os broadcasts, né? Eu tenho falado muito dessa estratégia que eu faço. Não fica muito complexo a gente poder fazer essa análise de escala sem ter essa métrica da URL direta, porque o lead, ele recebe um anúncio, ele vai para o Messenger e depois ele vai ter uma mensagem ali, uma sequência de mensagens, saca? Esse traqueamento do melhor resultado não é exclusivamente do anúncio, sabe? É isso que eu estava meio que batendo a cabeça, porque a gente muda muito o fluxo, mas a gente também não pensa muito no anúncio. E aí, o que a galera lá fez esses tempos? Cara, era muito, muito criativo, muita coisa, sabe? 10, 20, 30, 50, 100, 200 criativos no dia seguinte tirava tudo que estava acima da média, não deixava o tempo do algoritmo puxar informação. Então, é meio que a gente fica meio perdido, sabe? Um dia a gente capta lead a 50 centavos, super dentro do nosso CPL ideal. Outro dia, a mesma campanha, escalado na vertical, sei lá, de R$6 para 20, foi para R$3. Esse ponto que eu estou falando dessa escala, na verdade, eu estava focado na arbitragem. Não, né? mas é a mesma essência. Claro, agora falando Mas, então, é a mesma essência, mas a retenção nos dá o luxo de pagar mais caro. O CPL dá o luxo de pagar mais caro nas minhas campanhas, porque eu consigo, a médio prazo, ter um retorno suficiente para que isso seja pago. Eu não acredito, eu não conheço ninguém que traz essa métrica, deveríamos. Um lead, quando entra, paguei tanto, qual o meu equid, qual o meu ponto de equilíbrio, a partir do ponto de equilíbrio, onde eu começo a ter resultado. Deveríamos. Aquilo que eu falei, o publisher, ele trabalha muito do dia ali, ele trabalha muito em busca de um resultado imediato. Eu acredito que quem se organiza, tem uma boa ferramenta, aí falando agora do seu lado um pouco, produzindo boas ferramentas, uma excelente ferramenta, plataforma, um dashboard de operação que consegue identificar, inclusive isso que você está dizendo, que vai muito do anúncio, do disparo, da copy e retenção. A copy é muito importante da mensagem que nós estamos passando. Para encontrar o público, a gente consegue reduzir drasticamente isso, não tem dúvida, que é o CTR. Agora, a retenção, a grande vantagem dela, como disse, a gente tem que tentar 2 pontos. Eu acho que o grande foco dela não é nem o baixar esse custo inicial para entrar no fluxo. É tentar manter o máximo de tempo possível quem iniciou o fluxo e permanecer nele. Aumentar o resultado. O resultado é aquilo, o equid, ponto de equilíbrio, e normalmente esse equid aqui em 2 dias está pago. Se não pagou no custo inicial, pagou em 2, 3 dias, em 2, 3 disparos que a gente faz. A partir daí, qual o tempo que esse cara ficar? Ficar um dia, eu estou empatando ou estou tendo prejuízo. Então a pergunta agora, na minha escala de buscando resultado, como que eu faço que a partir do meu ponto de equilíbrio esse cara fica mais tempo? Aí é a copy. E principalmente quando a gente fala de disparo dentro do broadcast, é a gente tentar trazer um funil de interesse desse cara. De alguma forma tentar metrificar e entregar para ele uma qualidade de conteúdo que ele se interessa. É interessante isso, que nos últimos 2 anos, quase todos os encontros que o Google promove, etc., você pega o compliance, você pega as boas práticas e por aí vai, de monetização, o foco principal do Google é faça uma boa entrega para os usuários. Conteúdo na entrega. Não é site que não aprova hoje, 99% qual é? Conteúdo de baixo valor. Baixo valor. Então a gente tem que se perguntar, será que meus broadcasts já estão entregando conteúdo também de valor? Ou eu estou tratando todo mundo igual? Esse é o nosso problema. A gente dispara, trata todo mundo igual, ganha na massa, no volume, só que tem um monte de problema de compliance do meta, nesse volume que eu quero trabalhar muito alto. Tem cara rejeitando, tem cara não recebendo, tem cara denunciando. Porque o que eu estou entregando não é o que ele quer. E tem alguma forma, sim, de entregar o que ele quer, com boas ferramentas. Se eu pego ele na segunda, terceiro dia, faço um disparo direto, vejo qual é o real interesse dele, e se ele quer receber o mesmo ou não, ou qual o período que ele quer receber. Isso traz, de alguma forma, nesses labels de identificação do funil e entrego para cada interesse. Ah, mas vai dar muito trabalho, é melhor jogar e entregar na massa.
Mas nós estamos falando de ativos. O lead é um ativo. O Né? lead exatamente. O lead é um ativo e um excelente ativo, cara. Lead é um ativo que nos promove, inclusive, uma aposentadoria. Nós temos na monetização, nós temos os sites, temos os blogs, temos aplicativos que são ativos, mas dentro disso também o lead é um ativo de permanência. Então a pergunta é como que eu consigo prender esse cara o máximo de tempo possível para clicar, interagir, e fato é, uma mensagem lote comum em massa para todo mundo, para o mesmo público, tentando acertar alguma coisa, é o que quase todo mundo está fazendo, quase, porque eu acho que talvez alguém esteja mais aprimorado, e eu não conheço. Mas normalmente é soltar isso. Então a gente consegue escalar dessa forma também, escalando pela organização, escalando por uma boa ferramenta, escalando pelo funilamento de interesse e por aí vai. Então existem várias formas de escala, para a escala que eu chamo agora de buscar resultados, que é uma escala, né? Um broadcast é uma escala, não concorda? Claro. Você solta, então, qual que é a escala que a gente está fazendo em cima disso? A gente quando solta uma campanha no Meta, a gente não quer achar o público-alvo? Sim. Por que no broadcast nós não fazemos isso também? Eu trouxe aqui, joguei a rede, agora eu quero tentar encontrar o público-alvo de cada disparo de mensagem do criativo que você disse, né? Então, faz 20 e só um dá resultado. Pois é, mas eu acho que eu me contaminei, saca? Eu me contaminei porque eu trago muito a visão da arbitragem para a retenção. E aí a minha ideologia de campanha é conseguir o melhor custo. E pelo que você está me falando, não é conseguir o melhor custo, é conseguir a melhor receita por usuário. Então eu tenho que pensar em aumentar o valor que o Google vai me pagar, dando uma experiência melhor, por exemplo, aumentando o page view, aumentando a quantidade de tempo em tela, fazendo com que ele volte mais vezes, do que eu conseguir o menor custo. Porque hoje, por exemplo, a gente tem campanha a 40 centavos nos Estados Unidos, um lead. Saca? Isso é um custo muito bom. Muito excelente. Só que o cara não rende. Pô. O cara me dá Primeiro que eu não consigo escalar, ok? Não tem como escalar essa campanha. Segundo que o meu resultado você escala tendo muitas campanhas e muitas páginas, que é uma forma básica, padrão de escalar. É porque a gente não tem essa métrica do cara, qual que é o ponto de equilíbrio e quanto tempo ele permaneceu de fato e qual o resultado cada indivíduo deu. Claro, vamos olhar individualmente, mas nessa média total, tempo e permanência. E tentar fazer, e aquilo que eu acho que nós todos, né? A arbitragem trouxe porque a arbitragem é muito rápida. A arbitragem solta a campanha, você acertou em 3 dias, começa a dar resultado, em 5 dias já começa a iniciar uma escala para ela. Mas vai durar um mês, mas é um mês de bom resultado. E a arbitragem, quando você acerta uma URL, são valores de resultado absurdos, inimagináveis ainda existe resultados inimagináveis para o marketing digital na arbitragem. Agora, a retenção, quando nós falamos disso, cara, é um modelo de trabalho totalmente diferente. Eu acho que precisa de uma inteligência maior. Inteligência de quem faz, inteligência de ferramentas e principalmente inteligência de metrificar os resultados. E todos nós, né, viemos da arbitragem e carrega essa herança da arbitragem na retenção. Essa herança na retenção. Mas tanto cara, que você pega, eu tô me apunhalando, porque nós também estamos aplicando assim, mas normalmente quem vem da arbitragem na retenção, nós disparamos e manda o cara para um artigo seco ali, buscando interstício, alguma coisa, algum clique, acabou e vai embora. Por mais que tenha reincidência, na arbitragem o tempo de permanência de uma página é de 4 a 6 segundos. A gente vai para a retenção, isso passa de 1 minuto. E o Google valoriza tempo de permanência e de reincidência para o site. Com isso, CPM, por isso CPM na retenção é infinitamente maior. Talvez o dobro, 150% maior que a própria arbitragem, devido à reincidência do usuário e à permanência do usuário. E eu me pergunto, cara, por que a gente não transforma isso em um ato interativo também para o cara? Pô, dá opção. Entrou, tem um artigo padrão que eu sempre uso, embaixo eu posso ali funilar o cara, o interesse que ele tem. E hoje em dia, com as tagzinhas que a gente coloca no HTML5 ali, já, entendeu? Hoje em dia, a evolução da programação
Evolução da IA, evolução do desenvolvimento. Hoje, para desenvolver, você não precisa ser programador. Não. Qualquer publisher, minimamente num dia de estudo, ele consegue transformar um artigo estático, dando a opção de ser interativo para os seus usuários, para usar isso de infinitas formas. Mas a arbitragem, por dar alguns resultados, às vezes que explode, mas tem momento sazonal que é terrível, a gente fica, às vezes, um pouco estático no trabalho, né? A retenção, ela te dá um pouco mais de segurança nesse aspecto. Você tem uma linha ali. Exato, da previsibilidade, né? Então eu tenho uma quantidade de gente na minha base, vou mandando broadcast, vou tendo resultado e a gente sabe que é mais ou menos essa média, né? Preciso escalar, preciso de mais base e assim por diante. Agora, de fato, um ponto que você entrou faz muito sentido. O publisher hoje que não usa IA dentro da operação dele, ele está fadado ao fracasso, infelizmente, porque a concorrência, eu vejo pela minha operação, eu vejo também pela galera que eu converso. A galera, todo mundo usa IA de ponta a ponta, sabe? Em todos os aspectos. E às vezes é muito fácil, por exemplo, você coloca um widget dentro do seu site, um interativo. Você manda para a IA fazer um código HTML, ela te gosta o código em 10 minutos. Acabou. Resolve ali o teu problema. Eu quero que quando o cara clique, isso seja um botão âncora para disparar o interstitial, e depois ele vai para uma outra tela, ou então ele roda a tela até o final. Ficou pronto, cara. Você diz o que você quer e desenvolve. Então, num dia você consegue desenvolver um site, um blog, você consegue fazer as interações dentro dele, você consegue fazer todo o conteúdo dele. Num dia você faz tudo isso por IA. E leva isso para a escala, porque quando a gente fala de escala, que foi a iniciação dessa conversa, você percebe, sempre que a gente fala, não dá para escalar, a gente só pensa em escala financeira. Em escalar o que é? É o dobrar meu orçamento. Cara, dinheiro é uma das opções de escala e quase todas as opções que nós temos, o dinheiro não basta. Pode ter R$1 bilhão no caixa agora para mim faturar e ter um lucro de R$1,5 milhão aqui no mês, pelo menos. Não significa nada hoje o dinheiro. Antes, sim. Há 2 anos atrás, quanto mais fluxo de caixa você tinha, mais resultado você alcançava. Também o ROI era assim. Hoje acabou, cara. Hoje não tem isso. Precisa de uma inteligência de negócio aplicada. E o caixa, o fluxo de caixa, é uma das formas de escalabilidade. Existem infinitas outras, né? Então, aí você levantou essa questão da arbitragem e da retenção. A questão a gente vê um processo de migração da galera entrando na retenção. A gente conversa bastante, né? E a gente tem algumas visões aí para onde os sites vão, qual vai ser a estratégia de conteúdo daqui para o futuro. Você acha que ainda assim que a galera utilize muito a retenção, que, por exemplo, os grandes publishers de arbitragem eles comecem a ir para a retenção? Você acha que isso vai abrir mercado de novo para a arbitragem se destacar? Eu acho que sim, com algumas variações. Quem procura alguns vídeos meus deve ter no YouTube alguns podcasts. Já há 2 anos eu já falava que o futuro dos blogs serão interativos. Esses blogs estáticos, só com escrita que nós temos hoje, ele vai mudar. Não tem como isso permanecer mais. Já estamos em fase de transição. Então ele tem que ser interativo de alguma forma. Ele tem que dar uma resposta clara, objetiva, entregando valor e rápido, muito rápido. Ou seja por vídeo interativo, ou seja por chatbot, que nós já estamos conversando muito sobre isso, já busca um resultado, já te traz... E a IA acelerou isso. Eu falava há 2 anos quando a IA não tinha dado essa explosão. E não tem nenhuma... A única coisa que os blogs e os sites na arbitragem só existem, só dão resultado por causa da campanha. Se não fosse a campanha, não daria resultado. Se não fosse o Meta Ads, o Google Ads, TikTok Ads, que existe uma campanha e eu levo ele para um objetivo, para algo que ele pensa que é um objetivo, que nem sempre é, aí me dá o resultado. Porque eu faço aqui um criativo de interesse dele. Se não fosse isso, não teria mais resultado nenhum. Porque esse modelo estático não existe mais. Nós não tem valor, nós não tem interação, nós não tem permanência, não tem nada. Então não tem como isso manter. Não tem. Agora, quase todo mundo, se não vai, irá para a retenção, porque é um jeito de permanecer e manter seu negócio. Não existe, é uma falta de inteligência hoje
gastar milhões na arbitragem e não reter os dados, informações de maneira digna, com um público que tem seu interesse, etc, etc, etc. Então, para manter seu negócio, teremos que ter a retenção. Aumenta custo de infraestrutura, etc. Tem que achar boas ferramentas, pessoas com expertise. Quem não foi para isso vai ter que ir em algum momento. E isso sim, na minha opinião, acredito que em 1 ano, 2 anos, a arbitragem vai voltar a dar um boom enorme, porque vai diminuir muita concorrência aqui nos grandes players, cara. Que hoje é absurdo. Me parece que está sustentando o MetaEds é a arbitragem. Porque, nossa, é dinheiro que vai para eles. Viu? É muita É grana, dinheiro. é muita grana. Então, queima e o mesmo. custo tá alto. Tá alto. Você pega o custo de 3 anos atrás. Ah, mas hoje está 8 centavos, mas antes era 5. Não é muita diferença. Não é. É 80% de diferença. 80% de diferença a mais. O CPM ele está menor, porque existe mais oferta de inventário, existe menos interatividade e não mudou o investimento dos anunciantes em mídia programática. Aliás, todo ano aumenta de 8% a 10% o Brasil e quase 15% o mundo. A Ásia, esse ano, vai aumentar quase 25% de mídia programática, que é o grande alvo futuro do mundo para ter navegação por lá, arbitragem lá. Então a gente vê, mídia programática só aumenta o investimento, mas os resultados da arbitragem estão diminuindo pela concorrência, simples assim, maior oferta de inventário. Querendo montar Então, um negócio. Muita gente querendo ser um publisher, muita né? gente. Não é fácil ser publisher, né? Publisher é difícil, mas dá resultado, né, comparado a qualquer outro ramo de atividade, negócio. Mas respondendo, sim, eu acho que em 2 anos a arbitragem ela vai voltar a ter seu cenário de grande escala e por aí vai. E vindo também outros grandes players, né? Eu acho que o TikTok vai ser o grande foco do futuro. Eles têm muito que amadurecer ainda, muito que amadurecer nas suas plataformas. Eu acho que o Meta vai ser todo recondicionado de alguma forma ou em alguma maneira, voltado principalmente agora para o Instagram cada vez mais. Existem outras plataformas que vão surgir, estão surgindo já por aí. Cara, então, um ponto. Eu não gosto muito da arbitragem, vou ser muito honesto, viu? Para mim, as minhas experiências foram, além de uma montanha-russa, muito difícil de você acertar. Eu concordo. Então, é muito difícil. Por isso que eu me especializei nessa linha de retenção. Aí, existem diversas formas de reter o lead, até mesmo com arbitragem. Você joga ele para um site, uma URL vencedora, bota uma interatividade ali no meio, um botãozinho de chat, joga o cara num chat, ele preenche os dados, dando o interesse dele, né? Existem várias formas de unir os dois. Só que, por que a gente enxerga uma diferença tão grande em termos de Google, de CPM? Por que o Google entrega uma CPM muito forte para quem vem do Messenger e muito ruim para quem vem do Facebook, lá na referência? O cara vem direto do anúncio, é um lixo. O cara vem direto do Messenger, é bom, saca? Será que é porque ele já vem interessado, então ele tem várias ações prévias? Ele clica no anúncio, vai para o Messenger, clica na pergunta do Messenger, clica no card do Messenger e ele vai para o site. E aí, no caso do anúncio, ele clica e já vai direto. Às vezes é uma criança que bateu o dedo ali e foi, entendeu? Por que a gente enxerga essa diferença tão grande? Eu tenho duas opiniões. Primeira é a mais óbvia, a outra eu não posso provar. A mais óbvia, se você pegar, por exemplo, a ferramenta da Microsoft que grava, Clarity. você pegar a Clarity e você verificar a gravação de quem entra num artigo na arbitragem, quem entra através da retenção, quem vai para a arbitragem para um artigo é praticamente estático. É 15% só quem faz minimamente um scroll. Não tem interação. A média, tem uma operação que a Audimetrics dá todo apoio, assessoria, investimento, etc., que 18% a 20% só de scroll que existe de milhões de visitas de 50 sites no mês. É muito pouco. Você vai isso para retenção e isso é triplicado o percentual. Então, o Meta mudou, o Google mudou sim o algoritmo, principalmente de abril do ano passado para cá, com a alta das IAs,
E existe no algoritmo uma identificação de permanência e interação do usuário que ele recompensa no CPM. Por que que existe isso? Por causa daquilo que nós chamamos de conteúdo de alto valor. Como que o Meta sabe que é um conteúdo de valor? De algumas formas. Entre elas, ele lê o artigo, o algoritmo, ele destaca as palavras-chave, verifica se há um entendimento no que nós estamos propondo e verifica a massa de dados que existe na internet sobre aquele mesmo assunto. Quanto maior o assunto da internet, menos valor ele vai ter de conteúdo. E a segunda forma é a qualidade do conteúdo é referente ao tempo de interação e as interações que o usuário tem. Então paga mais CPM, normal. Esse é um ponto. Segundo, cara, a arbitragem, eu tenho para mim que é incrível isso. Se o seu CPC é baixo, o seu CPM é mais baixo. Se o seu CPC sobe no Meta, o CPM do Google sobe também. Ele sobe também. Para mim existe uma comunicação, tanto é que no slug lá, na URL, vai criptografado muitas informações do Meta. Na minha opinião, que ninguém consegue provar, existe uma identificação que o Meta manda para o Google, que isso está sendo pago, cuidado você vai fazer aí, senão acabava o dinheiro do mundo, cara. Percebeu? Claro. Acabava. Então existe algum cenário de identificação. Ele sai do Messenger de outra forma, né? Entre aspas, serinho orgânico, onde o cara recebe a mensagem, abre o Messenger e clica, e reincide, e ainda tem a reincidência, ainda tem a interação, e por aí vai. Então isso paga muito mais. Explica muito até a questão do... É o que você falou, faz muito sentido, porque não tem os slugs do Facebook Não quando tem, o cara clica. exatamente. Né? Porque o cara clica no anúncio, por mais que você coloque uma URL, você configura a URL no anúncio, ele vai cheio de criptografia ali Isso aí. pro URL. Um monte Até de criptografado, se você enviar cara. um e-mail marketing, você percebe que o CPM é maior também de e-mail marketing. Exato. Se você percebe, você manda um link É do isso WhatsApp aí. é maior também. É isso aí. Então faz muito sentido, cara. Não dá para provar, lógico que eles não iam abrir isso, mas é muito claro. Mesma campanha CPM, CPC caiu, CPM cai. CPC subiu, CPM do Google também subiu. Eu acredito que seja, enfim, mas eu acho que a retenção é um bom caminho, só que envolve ferramenta, inteligência, estratégia totalmente diferente. O cara tem que se reconstruir como publisher para poder trabalhar com a retenção. Então tem que ter um conhecimento de ferramenta, é bom ter um conhecimento de IA, bom não, precisa ter, tecnologia, estratégia, mas... Mesmo assim, na retenção, todo mundo indo para a retenção, 3, 4, 5 nichos, não dá para trabalhar com muita coisa aqui, mas tem o mundo todo para trabalhar. Sobressai quem conseguir trabalhar com o maior número possível de funil e ter isso tudo metrificado. É o que vai sobressair sobre qualquer outra operação. As métricas vão nos dar resultado, funilamento vai dar mais resultado, público de interesse bem designado, com a proposta que eu entrego, vai dar mais resultado e por aí vai, é o que eu penso. Para finalizar a conversa, para mim eu trago muito do início até o fim, eu enxergo muito que não é como você trouxe a questão do dinheiro, do investimento, mas sim o que você faz com essa galera que você capta, né? É isso que eu consegui extrair mais, é trabalhar mais a qualidade que vem depois do cara bater o dedo no anúncio. E não só achar que duplicar o anúncio vai duplicar a performance. Eu acho que o que eu pretendo implementar depois dessa conversa é mais esse olhar crítico para o que vem depois. Porque, até trazendo um contexto do que aconteceu esses últimos dias, eu fiz umas alterações bestas no meu broadcast, cara, e tipo assim, aumentou 72% a receita de um site, só pelo fato de eu colocar uma imagem com um clique, entendeu? Então foi incrível, e é a mesma base, é tudo igual, o mesmo gasto no Meta, foi um disparo. Eu não posso atribuir isso único, exclusivamente ao dia que o Facebook que o Google estava feliz, entendeu? Acho que não, só que a retenção a gente tem que pensar o seguinte, se eu tenho uma estratégia da minha cópia, do meu criativo de disparo, você mudou a sua estratégia, aumentou o resultado. Quando você soltou esse broadcast, você tinha 5 mil leads ali. Depois de uma semana, você tem 7 mil leads. Para esses 2 mil leads, isso sempre vai ser uma novidade. Para esses 5 mil leads, vai ser a mesma coisa sendo feito ao mesmo tempo.
Então o tempo todo tem que estar tendo criatividade, soltando novas copies e fazendo muitos testes o tempo todo. Por isso, se a gente tivesse isso separado no funil de 5.000, eu tivesse pelo menos 4 comportamentos diferentes, cara, eu sabia exatamente o que entregar. Só que aí é burocrático fazer isso daí. Entendeu? Saber o LTV do usuário, né? É burocrático. Quanto tempo ele volta? Mas quem tem isso, define isso, foca nisso, investe nisso, ao longo do tempo, o cara tem um ouro na mão, absurdo. Dados, a gente ouve falar que dados é o novo petróleo, as informações ao petróleo do mundo, né? Quanto tempo a gente ouve falar isso? Era moleque de ouvir isso. Mais do que nunca agora. E eles estavam certos, porque a IA só existe por causa das informações, né? Transformou tudo em ar. Pessoal, então é isso, bate-papo bem saudável, conhecimento aí do Fabiano, ele é uma máquina e crescendo cada vez mais Audimetrics. Você tem algum interesse em conhecer mais Audimetrics? O site é Audimetrics.net e o Instagram, @Audimetrics também. Vem conversar com a gente, falar. Nós trabalhamos com publishers convidados. Eu tenho uma operação, não posso ir para o Audimetrics? Não. Mas não é por capricho. É que nós atendemos conforme a nossa estrutura, nós transformamos publishers em alguns cases. Só depois que ele vive um case de sucesso é que nós convidamos um outro. Mas isso não nos impede de atender, verificar a sua operação, passar algumas instruções. Estamos totalmente abertos para isso. Valeu, obrigado pelo seu tempo. Tamo junto aí, pessoal. Bom dia, meu povo, tudo bem? Publisher, você que está me assistindo, agradeço vocês estarem até aqui o final do vídeo. Hoje é domingo, dia 7 de setembro. A gente está no dia 20, né, do nosso desafio. Faltam 80 dias para finalizar o nosso desafio e eu vou deixar aqui do lado a tabela da semana, tá? Essa semana a gente teve algumas evoluções. A gente começou a semana muito negativo. Tá? Negativo no sentido assim, das nossas metas, né? A gente começou a semana na média aí de R$1.000 por dia e aí depois a gente acabou conseguindo evoluir, a gente está fechando a semana de novo acima de R$2.500. A gente fez algumas modificações em estratégia de broadcast, em estratégia de nichos novos e tem surtido efeito, né? Essa semana agora eu vou começar um processo de escala baseado na conversa que eu tive com o Fabiano. Então eu vou começar a lateralizar minha operação, ter mais sites, ter mais estruturas, né? E começar a trazer um pouco mais de inteligência. A gente já tem, mas a gente vai trazer mais inteligência nas questões de conteúdos para dentro dos sites, né? E levar realmente o usuário para aquilo que ele busca. Então essa semana eu modifiquei um pouco o formato do vídeo, eu trouxe um vídeo um pouco menos igual, eu quis trazer algo mais diferente. Então eu trouxe o bate-papo do Fabiano e vocês podem perceber que eu pulei um dia, né, o dia 18, é porque infelizmente dia 18 eu fiz a gravação e eu acabei perdendo os vídeos, né, meu celular ele ficou cheio, armazenamento cheio, e eu acabei perdendo, mas tudo certo, o vídeo já ficou muito bom, muito comprido, bastante conteúdo, então eu agradeço se você chegou até o final. Um outro ponto é que eu estou trazendo mais os resultados para o final do vídeo. Eu acho que vai ficar mais legal assim e eu já trago o resultado da semana toda, que é o que eu estou fazendo. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês. Esse episódio 3 está sendo difícil manter realmente a rotina de gravação e edição. A edição realmente é um desafio para mim, mas estou conseguindo superar esses desafios e eu acho que cada vez que a gente faz algo que é desafiador para nós mesmos, a gente evolui. E eu estou me sentindo evoluindo nesse aspecto. Tá? Então, ótimo domingo para vocês. Vou tomar um cafezinho da manhã agora com a Bela, né? E a gente se vê na semana que vem. Valeu!